Gente, como é que se entra em uma cena? Especialmente para quem não é do psicodrama. A gente vai para a cena que a pessoa precisa trabalhar. Então, a gente, depois de abrir essa porta, saindo do teu lugar seguro, com a companhia que tu precisas, a gente vai se deparar com uma cena muito difícil. Vamos caminhando, abre essa porta aos pouquinhos, passa por ela, junto com essa tua companhia segura. E aí, quando essa porta se fecha atrás de ti, qual que é a cena que tu encontra? E aí pede para a pessoa descrever essa cena. O que está acontecendo? Aí a gente parte do presente, né, gente? Lembra? Toda cena que a gente visita, ela tem que estar presente, senão a pessoa está só me contando a história. Onde é que você está? O que é que você vê? Você está vendo essa cena de fora. Aí a pessoa vai descrevendo a cena, tô vendo fulaninho, pequeno, com um adulto, enfim. E aí a gente observa essa cena acontecendo. Vamos observar, tô aqui contigo também, a gente está observando essa cena acontecendo. E aí a pessoa vai realmente relatar a cena como se estivesse no momento presente. Quando ela fala, eu tava, você corrige. Fala, eu estou. Eu estou vendo tal coisa. Né? E corrige mais ainda quando ela fala assim, eu tô sofrendo uma violência aqui agora. Tipo, não, o fulano pequeno tá sofrendo. Você tá no papel de adulto aqui olhando a cena de fora. Para que ela não misture as emoções. A gente olha a cena como se ela fosse um filme. E quando a gente vê um filme, a gente tem opiniões sobre esse filme. Então a gente olha a cena e pergunta pro protagonista que tá junto com a gente olhando de fora, a cena tá lá longe, né? Estamos aqui olhando de fora. Como é que é olhar essa cena? Né? Como é que é estar nesse espaço? Como é que tu se sente olhando essa cena? E aí, o que a gente precisa dessa cena é validar o sentimento e o sofrimento dessa vítima. É difícil, é dolorido, aquela criança está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada. A gente precisa validar para poder mexer. E a gente consegue validar olhando de fora, olhando essa cena de fora, porque não dói tanto quanto estando dentro da cena. Então, como ele se sente, ele tá sozinho, ele tá triste, ele tá precisando de alguém, enfim. E aí vem a pergunta-chave. Que final você quer dar para essa cena? Ponto. Daqui, o paciente vai fazer o que ele quiser com essa cena. Ele pode dizer que ele precisa sair sozinho, ele pode dizer que vai vir alguém, que vai vir o super-herói salvar, que o super-herói que está aqui do lado vai salvar, pode trazer uma mãe para a cena que nem existia na vida real, ele vai fazer o que ele quiser na cena. E às vezes ele trava. Então pode reforçar, não, é o que tu quiser, pode ser qualquer alternativa. Essa cena dessa vez vai encerrar do jeito que ela precisa encerrar. E aí, deixa a cena rolar. Isso aí é um paciente que vai guiando, né? E nesse sentido, conforme ele vai guiando, tu vai reforçando com ele para que as coisas sejam cada vez mais concretizadas. O herói vai salvar. Beleza, como é que esse herói aparece? Me descreve o que tu tá vendo, o que esse herói tá fazendo, o que ele faz por essa criança. Vamos ver toda a cena acontecendo. E aí, depois que a cena tomou o final necessário, que essa criança, ou esse jovem, né, ou essa mulher também, recebeu o que precisava receber na cena, a gente congela no sentido, olha ali, o herói tá cuidando dessa criança, ele tá de mão dada com essa criança. Troca um pouquinho de lugar com essa criança e experimenta como é que é a sensação. A gente só vai fazer a vítima, o paciente entrar no papel da vítima ali da hora do abuso, da hora do sofrimento, quando já tiver resolvido. Isso tem que ficar muito claro. A gente não vai botar a pessoa para reviver o trauma. A gente vai botar a pessoa para reviver a reparação desse trauma. Então, a gente vai fazer ele entrar ali no momento que deu outro final para essa cena. Sente como é que é estar junto com esse herói, ou estar no colo dessa mãe, ou ter fugido sozinho. Como é que é essa sensação? Como é que é estar aí? E aí a gente vai conversar com essa criancinha ali, né? Como é que é estar aí, fulaninho pequeno? Como é que tu tá se sentindo agora que o herói te salvou? E faz ela viver esse momento. E aí, essa criança vai se sentindo, né, no papel do eu do passado e está, a princípio, reparada. O que a gente faz com essa criança reparada? A gente pede para ela ficar guardada no adulto. E como que se faz isso, né? A gente pede para a pessoa do presente encontrar com ela na cena. Então, tu vai estar ali no papel de criança, né? Olha como é gostoso estar aqui, o herói tá comigo, tal. E tu percebe que vem se aproximando de você o fulano adulto, né? O fulano adulto te dá um abraço, te dá um colo, te faz um carinho. Fica o tempo que tu precisar nesse colo, fica o tempo que tu precisar nesse carinho, sente bem a sensação de receber esse colo do fulano adulto. E aí a gente encerra a cena com um abraço, porque o objetivo é fazer com que esse adulto aqui, que está trabalhando isso tudo, e essa criança que foi reparada, virem uma coisinha só, porque são
uma coisa só, são só uma pessoa. Então tem essa criancinha aqui, que tá aqui, o herói salvou ela, né? Tô aqui mostrando. O herói salvou ela, essa criancinha. Aí, olha, criancinha, sente como é que é o herói aqui contigo. E aí tu percebes que o adulto vai se aproximando de você. Abraça esse adulto, fica no colo, sente como é a sensação. E aí, aos pouquinhos, vai sentindo esse abraço, vai sentindo que vocês vão se misturando. Agora eu converso com um adulto, como é que é dar esse abraço nessa criança. Vai sentindo ela se misturando com você, vai acolhendo, até que ele fique bem guardadinho no teu peito, bem guardadinho no teu coração, bem guardadinho em você, bem guardadinho nesse abraço. Fica só com a sensação do abraço, fica só com a sensação de ter sido cuidado, de ter sido protegido. E aos pouquinhos você vai voltando por esse caminho. O herói vem contigo do teu lado. Vamos voltando aos pouquinhos até a porta que está pertinho de casa. Agora isso tudo vai ficando para trás, essa cena vai ficando para trás. Tu abre a porta e tu tá novamente no teu lugar seguro, só com a sensação no peito, vai voltando pro lugar seguro. E a cena se encerra no lugar seguro novamente. Então, respirando bem fundo, aos pouquinhos fica só com essa sensação, vai voltando a sentir teu corpo, cabeça, ombro, joelho, pé e respira. Encerrou-se a cena traumática. Fim. Qual que é o objetivo, gente, da reorganização da cena traumática? Poxa, eu encontrei a pessoa só agora, 60 e poucos anos de vida, e só agora ela veio, ela passou a vida toda com esse trauma, quantas coisas ela perdeu de, né, ter vivido de um jeito diferente, enfim. Qual que é o objetivo de reorganizar a cena traumática? A gente vai voltar para a cena que já aconteceu e oferecer, na verdade, uma resposta saudável. Oferecer aquilo que a pessoa estava precisando para aquela cena. É para isso que a gente volta em cenas do passado. Não é só para explorar, não é só para entender coisas. É para a gente voltar e oferecer para o fulaninho do passado aquilo que o fulaninho do passado não teve. Por isso que precisa haver uma preparação muito grande. Como é que eu vou oferecer segurança, força e tranquilidade para fulano do passado se eu não tenho isso hoje? Por isso a etapa de segurança é uma das mais importantes, né, desse movimento aí de trabalhar com traumas. E como é que pode ser feito isso? Em psicodrama, a gente pode fazer a cena aberta, que é o que a gente realmente monta a cena, me mostra aqui onde que você está, me mostra aqui que lugar é esse, o que tem na frente, né, o que tem do lado, qual é você nessa situação. E pode fazer em videotape, que a gente conhece muito como psicodrama interno, né? O que muda de psicodrama interno para videotape? O videotape é uma coisa que já aconteceu na vida real. O psicodrama interno é uma cena que a gente inventa ali, que pode ir para o espaço, falar com os ETs, se for o caso. Mas o videotape é algo que já aconteceu na vida real. Eu gosto muito de trabalhar cenas traumáticas em videotape. Eu gosto muito, e aí a gente pede para a pessoa ir falando com a gente conforme vai guiando a cena, né? Fecha os olhos, se coloca na cena. Eu já vou explicar um pouquinho melhor como é que a gente organiza essa cena. E para quem não trabalha com psicodrama, é uma alternativa muito legal, porque ela não vai efetivamente te pedir habilidades muito diferentes do que tu já está acostumado a fazer no teu trabalho. É uma possibilidade só de uma viagem de fantasia para uma cena que já aconteceu. E aí agora, dessa vez, na cena, visualizando, você pode dar um resultado diferente para essa cena, né? O que você quer fazer com isso? Daí a pessoa termina do jeito que ela quiser. Então, assim, eu acho mais tranquilo de lidar com o videotape. É mais seguro, a pessoa não se expõe tanto. E para um momento que é tão sensível assim, não coloca tão em alerta. Porque às vezes estar na cena remonta a uma situação de alerta. Mas aí tem medidas de segurança para a gente tomar, caso lide com cenas mais, seja aberta, seja em psicodrama interno, em videotape, né? A gente precisa de algumas medidas de segurança para entrar nessa cena. A gente vai revisitar momentos, o momento do trauma especificamente. Às vezes são vários momentos, né? Mas eu tenho um momento de trauma que foi lá na casa da minha tia, no quarto dela. Então a gente vai revisitar esse momento. Em qualquer traumatização que a gente fizer, seja em psicodrama interno, né, de olhinho fechado se concentrando, seja em cena aberta, que a gente vai montar mesmo no consultório, me mostra onde a gente está, vai ser sempre em momento presente. O que eu digo que é videotape é porque é uma cena real, uma cena que já passou, né? A gente vai pegar uma cena do trauma que a pessoa realmente viveu e vai refazer essa cena. Por isso eu falei do passado, né? Não é uma coisa que a gente vai criar do zero e inventar aqui. É algo que já fez parte da experiência da pessoa. Mas toda vez que a gente entra em uma cena, seja em cena aberta, que é montar o palco aqui, né, o cenário, atendimento físico e tal, seja em psicodrama interno, que geralmente a gente faz com online, a gente trabalha com o momento presente.
fulana, a gente está agora na casa da sua tia, né? Você está agora na casa da tia. Em que cômodo você está? Que temperatura está? Que dia é? Porque a gente precisa fazer com que a pessoa realmente esteja naquele ambiente para que a sensação seja de reviver a cena. Se eu pedir só para tu me contar o que aconteceu no passado, tu não vai estar vivenciando, tu vai estar me contando. E aí não é entrar na cena, é falar sobre a cena. Realmente a gente parte de alguns pressupostos. E aí vai depender muito do tipo de trabalho que o psicólogo gosta de fazer. A referência principal que eu usei, o autor trabalhava num grupo e ele definiu o número de encontros que teria, então ele organizou quantos encontros teriam para a segurança, depois para entrar na cena, desculpa, depois para finalizar. Mas, em se tratando do consultório individual, isso fica muito mais aberto. O que eu te digo? A gente não pode, a única coisa que não pode é entrar numa cena tão sensível sem medidas de segurança. E aí, isso eu vou conversar agora quanto à minha organização da cena. Porque por mais que a pessoa não esteja totalmente preparada, digamos, na etapa da segurança, a gente coloca medidas de segurança na cena justamente para não retraumatizar a pessoa, né? Porque realmente é uma coisa muito pesada de entrar. Mas o que eu te digo? Geralmente, na primeira sessão, se a pessoa já vem com o conteúdo do abuso, ou se é um paciente que já está há muito tempo contigo e vai trazer o abuso uma vez, a gente vai fazer essa contenção de se preparar para o evento. E se o paciente já está há muito tempo contigo, tu pode fazer na primeira sessão já a etapa de combinar, né? Como a gente vai fazer daqui para frente, e já lançar a segurança na tua primeira sessão. Se tu quiser já fazer um exercício de reconhecimento do eu, uma técnica de relaxamento, uma coisa de segurança na primeira sessão, tu já podes. Às vezes, a pessoa em 2 sessões de exercício de segurança já está um pouco mais fortalecida. Às vezes, tu vai ter pacientes que demoram meses, anos, para estar preparado para entrar na cena traumática. Eu digo isso porque a gente precisa muito perceber o paciente. E aí, quando se entra na cena traumática, né? Como é que eu gosto de trabalhar? Eu, Amanda, isso é 100% pessoal. Eu me preparo, se o paciente trouxer o assunto, eu sei o que fazer se a cena traumática aparecer. Vamos supor, o paciente me contou uma vez que sofreu situações de abuso. Desabafou e deixou esse assunto debaixo do tapete. Eu fui trabalhando a segurança dessa paciente, que é inclusive o que eu venho fazendo com aquela paciente do marido. Ela me contou o trauma, ela continua com o marido e eu venho trabalhando a segurança dela esse tempo todo. A partir do momento que ela falar de novo da cena traumática, é o ponto que eu vou puxar e trabalhar a cena traumática com ela. Porque eu já estou em paralelo trabalhando a segurança. E quando ela falou da cena, ela disse que quer ver isso. E aí eu puxo ela para falar sobre essa cena traumática. Isso pode ser em 3 sessões, isso pode ser em meses ou anos. Ou caso tu se sintas mais segura, e isso é totalmente pessoal, por isso eu falo que esse é o jeito da Amanda trabalhar mesmo, meu jeito. Tu pode pensar, olha, eu quero organizar aqui umas 5 sessões de exercícios de segurança com esse paciente, ou 3 sessões de exercício de segurança, e aí a gente vai entrar na cena para ver como foi. Mas isso é totalmente teu, né? É o que tu queres falar. A gente pode, inclusive, preparar. Olha, hoje gostaria de visitar a cena traumática contigo. Você topa? E aí, se o paciente topar, a gente vai, faz um aquecimento e vai para essa cena junto com o paciente. E clareou a ideia? A gente não precisa ir necessariamente na cena traumática. A gente pode ir, por exemplo, eu sofri um abuso sexual fortíssimo, violentíssimo. Mas a cena que mais mexe comigo é quando eu tive que contar para minha mãe. A gente vai trazer o que o paciente precisar trazer. E, Sérgio, é muito compreensível a tua paciente não querer falar do assunto. Ela acha que a vida dela vai mudar. Imagina, toda a noção de eu dela vai ser destruída. Ela vai ter que começar a se reconstruir do zero. E aí, nesse sentido, dá para tu fazer com ela lá o nosso primeiro passo do trabalho com abuso, que é esse contrato terapêutico. Fulana, funciona assim, assim, assim. A gente vai primeiro te fortalecendo enquanto ser humano, enquanto quem você é, para daí tu, segura de si e entendendo quem tu é, entrar nessa cena e voltar inteira. Porque tu já vai estar se construindo ou se reconstruindo, enfim, se encontrando nesse processo. Isso para ela, eu acho que vai ser fatal, viu? Vai ser uma coisa muito importante para essa tua paciente. E aí, outra coisa que o Sérgio fala que é muito importante. A pessoa não está com a terapia para falar do abuso. O abuso aparece, ela está falando de outras coisas. Eu tenho que ir para academia, tenho que fazer dieta, tenho que fazer minha faculdade, tenho que trabalhar. A vida está acontecendo. Por isso, às vezes a gente não pode trazer, cara, hoje eu preciso trabalhar o trauma da fulana, sendo que ela tem tipo uma prova da faculdade para fazer depois da sessão. Ela não vai querer falar desse assunto.
Então, é bom a gente esperar o gancho do paciente, sim, mas não está errado, e eu reforço, não está errado quando tu te propõe a trabalhar esse conteúdo. Tu sente que o paciente está pronto, até porque o próprio paciente pode ter muito medo, né, de ir para essa cena. Então, enfim, a gente parte desse pressuposto de que ele vai estar preparado e vai nos dizer, e a gente pode compartilhar, inclusive, né? Olha, fulano, eu acho que a gente está um tempo trabalhando esse conteúdo, eu acho que seria bacana a gente entrar no teu trauma. O que é que tu achas? Não precisa trazer uma mental hoje, sabe? Mas é sempre uma relação muito aberta com o paciente, de trocar uma ideia com ele, ver o que ele acha, né? De ver o que ele sente, porque ele é responsável pelo tratamento. O que ficou no finalzinho do que a gente conversou, né? Qual que era o momento de fazer a segurança, até onde ia a segurança e como é que se fazia, então, a reorganização dessa cena. O que acontece? A gente passou pelas etapas de segurança e nos primeiros momentos da etapa de segurança foi criar um ambiente de segurança, que foi o que eu fiz justamente com a Sandra, de ir para um lugar seguro, um lugar que faça bem. Isso fica anotadinho lá como medida de segurança. O paciente ele já sabe como funcionam as técnicas de respiração e de relaxamento e já tem um local de segurança em mente. Ele fica como uma medida de emergência para a gente. Então, a gente tem essa informação na manga. Mas antes de começar uma cena traumática, o que acontece? O que é a cena traumática? Como eu disse antes ali de manhã, às vezes ela é o ato mesmo do abuso que a pessoa sofreu ou qualquer outro trauma, né? Porque isso serve para outros traumas também. Ou também pode ser o momento que eu fui contar para minha mãe, o momento em que eu me dei conta que sofreu abuso, enfim, né? Pode ser qualquer cena, desde que isso seja trazido e faça sentido para o paciente. Né? Geralmente o paciente vai referir, essa cena fica na minha cabeça, esse é o momento que eu tenho que ir. E às vezes, como a gente falou, o paciente ele vai falar do assunto e talvez ele mesmo não saiba qual que é a cena. O que a gente vai fazer é justamente perguntar para ele assim, qual o momento que tu sentes que precisa ser reparado, consertado, né? Que momento que tu precisas voltar, que momento que tu precisa revisitar, enfim. Pergunta da forma que for mais confortável para ti, né? E aí a pessoa vai dar um norte dessa cena. Beleza, temos a cena. O que a gente faz para ir para lá, então? A gente, quem trabalha com psicodrama, sabe que existe uma etapa do aquecimento, que é a gente se preparar para essa cena que está por vir. A gente não pode chegar de supetão, assim, de susto, principalmente numa cena traumática, porque ela vai ser uma cena que pode gerar muitos sentimentos negativos. Então, a gente começa de um lugar seguro. O lugar seguro ele pode ser o mesmo lá daquele exercício no comecinho, logo que o paciente começou, quando a gente ensinou a fazer os exercícios de respiração e relaxamento. Ou pode ser um novo lugar seguro. O que acontece? Até troquei de ordem aqui, mas a gente pega esse paciente e começa a pensar junto com ele em um lugar seguro. Né? A gente, vamos nos transportar para um ambiente onde tu se sinta bem, um ambiente que tu se sente à vontade, um ambiente onde tu se sente seguro. E essa palavra precisa estar clara, porque às vezes a gente se sente bem em um ambiente, mas ele não é o que mais nos passa segurança. Por exemplo, se eu falar uma coisa pessoal minha, né? Um ambiente de relaxamento para mim é a praia. Eu gosto muito da praia, eu gosto muito de ouvir o som da natureza, enfim. Mas não é um ambiente seguro para mim. Eu, particularmente, tenho muito medo do mar. Apesar de eu gostar do mar, eu tenho medo das ondas. Então, eu me imaginar na praia pode ser relaxante, mas não é seguro. Eu me sinto mais segura, por exemplo, dentro de casa ou na casa da minha mãe. Então, a gente começa no lugar seguro que faça sentido para o paciente. E aí, a gente usa o máximo possível de ancoragens, de coisas que vão prender a pessoa no lugar seguro. Então, a gente usa os sentidos, né? Que foi o que a gente fez lá no comecinho, que a Sandra foi nossa cobaia. Né? Onde é que você tá pisando? Tô pisando na grama, tô sentindo o cupinzinho da vaca, tô sentado no galho. A gente, inclusive, puxa mais, né? Porque em um ambiente terapêutico temos mais tempo. Mas precisa estar muito bem organizado no ambiente seguro antes da gente começar. A pessoa tem que saber como é que sente o tato, o cheiro do lugar, os sons do lugar e como é que eu me sinto, como é que é a sensação de estar nesse lugar. E aí a gente descreve o máximo possível esse lugar seguro. Se eu estou na casa da mãe, o que eu vejo na frente, o que tem do meu lado, onde que eu estou, porque essa pessoa vai precisar voltar para esse lugar. Por isso ele tem que estar muito claro de onde a gente parte. E nesse lugar a gente já pode incluir figuras de proteção, que é o quê? Quem vai estar aí com você? Junto com você nesse lugar seguro, tem uma figura, uma pessoa, tem alguém que te dá a sensação de estar protegido. Que pessoa ou pessoas são essas? E aí vai depender muito da necessidade do paciente. Uma pessoa que tem aí uma dificuldade de se acolher, uma dificuldade de afeto, vai buscar uma figura que ofereça um acolhimento. E aí tu pode dar uma orientada no paciente, né? Quem é que te faz sentir
amado, quem é que te faz sentir aceito, ou pensa numa figura que pode ser um personagem, um herói, novamente, pode ser alguém, qualquer figura que seja, que te faça sentir dessa forma. Às vezes o paciente vai precisar de força, então ele quer uma figura de força. Em um dos casos que eu estudei, que vai estar nas referências de vocês, mas eu não lembro qual que é, a pessoa chamou Martin Luther King como figura de força para ir junto com ele. E aí essa figura do Martin Luther King aparece no ambiente seguro e também aparece como companhia para ir para a cena traumática. Aí o que tem aqui, o item chama cena em espelho. O que é uma cena em espelho, gente? O espelho, a gente está do lado de cá e a gente se enxerga do lado de lá. Uma cena em espelho é onde o paciente vai se observar do lado de fora. A gente não quer que a pessoa tenha a mesma sensação física e a mesma emoção vivida na cena traumática. A gente quer que ela possa estar nessa cena, mas olhando de fora. Isso é mais uma medida de proteção que evita que essa pessoa entre em alerta, entre em situação de retraumatização, que a gente chama. Então, como é que, em termos práticos, como é que a gente vai fazer? Você está nesse lugar seguro, quem está com você, fique do lado dessa pessoa, ela vai estar aí do teu ladinho, vai te acompanhar, e a partir de agora, aí a gente pode fazer ou um transporte, né? Vem uma bolha e te pega e você vai viajando até a cena, ou você passa por uma porta aí na casa e a cena vai estar atrás dessa porta. E aí a gente vai indo aos pouquinhos, passa por um caminho, né? Ó, pode sair desse lugar seguro e ir caminhando por um caminho na frente, enfim. Precisa haver uma transição clara. Desde que, não interessa qual seja, desde que seja uma transição clara. Tu não tá no lugar seguro e de repente ele se transforma no lugar do trauma, porque senão ele não é seguro mais. Tem lugar seguro e eu gosto muito de usar a porta como uma coisa que encerra. Atrás dessa porta vai estar uma cena muito difícil, mas agora você está se sentindo seguro, você tem uma figura que vai te proteger, que está contigo, e aí depois você entra nessa cena, na cena do trauma. Então agora, depois dessa porta, você vai visitar lá aquela cena em 2005, né? Você vai ver o fulaninho pequeno com aquele adulto, que pede para a pessoa descrever, né, a cena. Para qual cena traumática que você vai, aí a própria pessoa descreve, você está olhando de fora e deixa bem claro que ele está olhando de fora. Essas medidas de segurança são muito importantes, porque daí se ele ver a cena e achar que não dá conta de lidar, ele pode voltar com técnicas de relaxamento, pode voltar para o lugar seguro, com as pessoas de segurança, voltar para o chão, para o pé no chão. Né? A gente não precisa que ele retraumatize. Tem outras medidas de segurança que é importante usar com crianças, gente. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que criança geralmente trabalha com simbólico, né? Então eles vão contar uma historinha de bonecos ou de fantoches, ou vai desenhar, ou vai brincar de faz de conta. É muito legal quando a gente sabe que a gente vai trabalhar uma cena difícil com a criança, e aí pode ser uma fábula, por exemplo, de um momento em que a personagemzinha ficou com medo, a personagemzinha precisou de ajuda. A minimização é usar conteúdos pequenos. Então, o fantoche que dá para pegar na mão, o boneco que dá para pegar na mão, porque quando parece pequena a cena, parece mais fácil de controlar. E a criança é grande perto desses brinquedos que são pequenos. Então, ela é muito forte para dar a resposta que ela quer. Ela que decide o que vai acontecer ali naquela cena. Então, a minimização é algo importante, principalmente com crianças. Dá para usar com adultos também, mas uma cena traumática dessas é um pouquinho mais difícil de abordar com um adulto falando de fantoches, desenhos ou brinquedos. Com um adulto a gente consegue, adolescente também, né? A gente consegue ir para uma cena mais real. E aí a técnica de relaxamento, quando necessário, é o seguinte: vamos supor que fizemos todas as medidas de segurança, lugar seguro, companhia segura, abrimos a porta e quando a pessoa foi para a cena traumática, ela começou a ficar nervosa. O nosso primeiro impulso vai ser, putz, fiz besteira, não era a hora da cena, tenho que encerrar, estragou tudo, meu Deus do céu, fecha que eu estraguei o tratamento do paciente. Mas não é. É normal a pessoa entrar em alarme no sentido físico, né? O nosso corpo é o primeiro a dar respostas. Então, ela se encontra na situação do trauma, ela pode, coração acelerar, sentir falta de ar, se sentir tonto, enfim, N motivos, né? N sintomas, que cada um tem um muito específico. Aí tu usa novamente as técnicas de relaxamento com esse paciente. Ó, tá, tu tem uma figura de segurança aí, o teu herói preferido tá do teu lado, segura na mão desse herói, ele tá contigo, ele tá cuidando de você, respira fundo. Vai lembrando a pessoa dessas técnicas de segurança, né? Dessas medidas de segurança. Ok, tô mais tranquilo, o herói tá aqui comigo, a gente vai pra cena. Vai porque às vezes a pessoa vai resistir, faz parte.
Se tu sentir, né, claro que ela controlou essa ansiedade, ela controlou esses sintomas, aí pode voltar tranquilamente para a cena. E aí lá na cena a gente já aborda direitinho o que vai ser feito, né? Ver o que precisa, resolve o que precisa. Quando a cena acabar, a gente volta para o lugar seguro lá onde começou, lá na casa da mãe, lá, enfim, seja qual for o lugar da pessoa. Outro ponto muito importante, antes mesmo da gente começar a trabalhar essa cena, é que a vítima e o terapeuta nunca podem assumir o papel do agressor. Nunca. Gente, essa é uma situação muito sensível para a gente assumir esse papel ou para a vítima assumir o papel. A função de assumir o papel do outro é identificar o que o outro pensava de mim naquela situação, como é que o outro se comportava, como é que está o universo do outro. A gente não quer compreender o universo do abusador. Isso não vai ser positivo para o paciente. Bem pelo contrário. Entrar no universo do abusador pode ser uma forma do paciente se sentir mais culpado ainda, se sentir mais errado e não validar o próprio sentimento. Que é uma coisa que já é comum em quem sofre abuso. É muito difícil, né, tu validar o teu próprio sentimento, porque desde que aconteceu já é errado na história. Então a gente cuida muito, gente, para não colocar o paciente no papel do agressor, nem você mesmo, nem como adulto. A gente não entra nesse papel aí, porque isso estraga realmente a cena. Isso aí vai para outro lugar que a gente não quer ir. Essas são as medidas de segurança. Na cena, o que acontece? O que precisa acontecer na cena? Quando a gente vai trabalhar cenas que são muito parecidas com a cena traumática, e eu realmente não aconselho de verdade trabalhar a cena traumática em si com as crianças, a gente precisa que ela tenha uma sensação de segurança. Além de todas as medidas que a gente toma, né? Uma coisa que pode deixar a criança mais segura é trabalhar com bonecos ou fantoches, porque eles são pequeninos. Então, se eu montar a cena aqui de um papai e de uma mamãe que machucaram uma menininha e eu tô com eles na minha mão, é muito mais fácil de eu cuidar dessa menininha, de eu brigar com essa mamãe, de eu bater nesse papai. Eu posso resolver essa cena do jeito que eu quiser, porque eu sou grandona e esses brinquedos são pequenos. Então eu tenho a sensação que eu consigo controlar. Por isso a gente fala minimização, no sentido de minimizar o tamanho mesmo das coisas. Usar bonecos e usar fantoches é bom para as crianças por conta disso, mantém eles no controle da cena. E alguém que sofreu abuso tem justamente a sensação de não ter controle, ainda mais enquanto criança. Aí funciona mais ou menos assim. A criança se empodere, a gente proporciona espaço se ela seja grande e que as coisas sejam pequenas. Então, essa é uma das medidas ali para crianças. A gente pode entrar mais específico nas crianças se vocês acharem que faz sentido. Assim, a gente pode bolar juntos histórias, né? De como lidar com essa cena traumática, porque a criança em si vai ser difícil ela trazer a cena enquanto conteúdo, sabe? Fala, mas não sei se traz. Não é uma experiência que eu tenho muito concreta, tá? Porque com crianças eu só tenho contato através das meninas que fazem supervisão comigo. Eu nunca atendi crianças, só adolescentes. Então eu sei a teoria e a experiência do outro. Por isso a minha experiência é ajudar a pensar sobre isso. Mas aí vamos lá, para a cena traumática em si. Vou contar de uma paciente minha, que é um caso muito delicado. É uma jovem que sofreu alguns abusos ao longo da vida. Não foi de uma pessoa só. É aquele comportamento de uma vez que eu aprendi que eu mereço o abuso, eu me coloco em situações em que eu posso ser abusada novamente. E ela estava com uma sensação de que ela tinha vontade de abusar de outras pessoas. Ela nunca chegou a abusar, mas ela tinha essa sensação e ela chorava. Era muito dolorido de ver. Ela chorava porque ela se sentia um monstro, ela se sentia ruim, ela se sentia culpada, ela sentia que a maldade estava nela. E aí, o que a gente precisou fazer? A gente precisou revisitar, né? Pergunto desde quando que ela se sentiu má, e ela traz a cena do primeiro abuso. E aí a gente encontra com ela criança que não é má, e ela falou várias vezes com essa pequena, né? Tu não é má, tu não tem culpa, tá tudo bem, fez parte, o errado foi ele. E aí ela começou a sentir que ela, adulta, estava sendo má. E aí nessa cena, eu perguntei pra ela como é que tu se sente na frente desse cara. A gente foi pra cena e o cara tava ali, inclusive. Eu sinto nojo dele, eu sinto raiva dele. O que ele merece? O que você quer fazer com ele? Ah, eu não consigo falar. E aí eu pedi pra ela fazer um psicodrama interno. Eu falei, então não precisa me falar. Quero que tu feche os olhos e faça com ele o que tu quiser fazer. Aí tu tens a liberdade. Tu pode fazer o que tu quiseres. E aí, gente, eu não faço ideia do que ela fez com esse abusador. Eu sei que ela chorava de olhos fechados na cena, e a cena prolongava, e a cena... Pra mim foi uma eternidade, porque ela tava em silêncio e eu tava do outro lado.
mas ela fez esse movimento de colocar a raiva para fora com ele, lá no ambiente dela, lá no mental, lá no como se. Quando ela estivesse pronta, ela podia voltar. Ela voltou leve, ela voltou chorando muito e ela voltou livre da vontade de fazer o mal. E ela não referiu mais, inclusive. Ela saiu da terapia um pouquinho depois, assim, foram poucos encontros depois, mas era um assunto que ela sempre falava desse desejo de fazer mal a pessoas menores, né, a crianças, inclusive. E isso não apareceu mais, porque ela colocou no como se para quem precisava a maldade que ela precisava. Porque ela era uma boa pessoa, mas ela tinha um lado mal que estava guardado. Então foi muito top essa sessão com ela, assim, eu senti que ela estava muito livre. Mas, e mesmo assim, ainda tinha uma vergonha de falar na minha frente, né? Um julgamento de como é que eu vou falar na frente da terapeuta esse assunto. Então, por isso a gente foi para o psicodrama interno. Nem sempre a pessoa precisa nos dizer o que acontece. Mas a gente tenta, tá? Porque quando a gente sabe o que acontece, a gente consegue tanto autorizar a pessoa a fazer o que ela quiser, quanto, enfim, oferecer alternativas, né? E aí essa paciente, ela fez no sigilo lá com ela, e mesmo assim não foi muito resolutivo. Faz alguns anos já essa cena, mas eu fiquei muito feliz do avanço dela. Essa paciente, eu tenho muito carinho por ela. Foi massa. Foi pesado, mas foi massa o processo. E o que a gente faz em seguida, gente? Foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, a segurança do paciente foi um chuchu, a cena foi linda, ele ofereceu o que precisava, encerrou num abraço lindo, acabou a terapia? Não acabou a terapia. Porque aí que vem a hora da verdade. Quando a gente trabalha com psicodrama, a gente trabalha muito com o teste da espontaneidade, que basicamente é o seguinte: a gente parte de uma cena presente e aí vai encontrar uma cena raiz. Algumas vezes a gente chama de cena nuclear, né? Então, tipo, na cena presente, por exemplo, eu estou muito inseguro. De onde que vem isso? Vem lá de uma cena da minha infância. Então, a gente vai para a cena da infância para oferecer o que faltou para essa criança. E uma vez que a cena da infância foi reparada, a gente volta para o momento presente para testar se ela agora está se sentindo mais segura e se vai funcionar enquanto adulto. Essa etapa da terapia é uma etapa de teste. A gente vai reavaliar situações para ver se a confiança e a segurança dessa vítima foi reestabelecida. E como que se faz isso? Tem uns exercícios bem legais para fazer. Deixa eu tirar aqui a câmera que está na frente. Tá. Fazer um aquecimento que resgata os avanços obtidos até então. É um momento muito bacana de viajar de novo com o paciente. A gente pode lembrar lá do comecinho das sessões e ir fazendo uma linha do tempo, em que vai encontrando as sessões, o que eu aprendi na sessão 1, o que eu descobri sobre mim na sessão 2, na sessão 3, vai preparando, até chegar no momento presente, né? Que desafios que tu tem no momento presente, como tu se sentes nesse momento, depois de todo esse passo a passo. Voltar para cenas do presente que remetam à sensação vivida no trauma. Então, a gente pode começar com o seguinte: cada pessoa tem uma sensação que fica muito clara no trauma. E vai depender muito do paciente. É muito comum os homens virar raiva, né? As sensações de sofrimento de abuso se transformar em raiva depois, até por uma questão cultural, né? Que o homem é mais incentivado à agressividade. Então, o paciente está com essa sensação de raiva, foi a cena que apareceu. Então, a gente foi lá no passado, reparou o momento em que aquela criancinha se sentiu com raiva, e a gente vem para o momento de hoje. Fulano, paciente, em que situações tu te via com raiva? Em que momentos que a raiva aparece? Enfim. E aí a gente vai para uma dessas cenas do presente, e aí vê, depois dessa preparação toda, desse corredor que ele passou de momentos bons, ou na terapia, né? De avanço na terapia, ou nesse museu que a gente encontrou várias imagens dos momentos bons da terapia, ou um campo cheio de flores que tu foi colhendo, as coisas positivas que te fortaleceram. Tudo isso vai te preparar para a cena temida, a cena que eu tenho receio, a cena em que a sensação do meu trauma pode aparecer de novo. E aí a gente põe a pessoa para vivenciar essa cena. Aí na cena a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhou com a cena traumática, né? Só que dessa vez ela não olha de espelho, ela olha em primeira pessoa. Então você está na cena, você está no momento que te deixa com raiva, como você está se sentindo, o que você enxerga, o que te preparou até aqui, o que pode usar de ferramentas e como que você quer dar respostas para as situações de hoje. Então é esse o teste que a gente vai fazer. Também tem algo bem legal de fazer, que é promover o encontro do eu de hoje com o eu do início do processo terapêutico. E isso é algo muito legal, a gente pode caminhar na linha do tempo, só que ao contrário.
A gente faz, bom, a gente vai fazer uma caminhada hoje, paciente fulano, que começa no dia de hoje. Como você está se sentindo, como está a sua vida. Aí a gente vai andando para o passado, para a semana anterior, para a sessão anterior, como estava a tua vida. E aí tu tem que estar, enquanto terapeuta, bem aquecido, né, com a vida do paciente para ir voltando. Ou pode perguntar, né, no mês passado, como é que você estava se sentindo. E aí tu vai encontrando vários erros, ou tu vai passando por essas memórias até chegar no momento final que tu vai encontrar o fulano que começou a terapia. O fulano que me conheceu, que geralmente assim, né, a gente conhece no primeiro momento do processo terapêutico, né? Eu gosto de gravar qual foi a data do começo da terapia dos pacientes, quando eu estou preparada para fazer uma sessão assim. Ou eu olho rapidinho, que a minha agenda física foi pro lado. E eu penso, lá o fulano que me conheceu em março do ano passado, como é que estava esse paciente, como é que estava esse fulano, o que tu tens a dizer para ele agora, o que ele te diz? A gente promove esse encontro sem muitas regras, assim, né? Como é que é encontrar com esse fulano do passado? Esse é um teste bom para ver os avanços do paciente. E aí, nesse movimento, a gente pode olhar para o momento presente também e perguntar o que mais eu preciso, né? Quais serão os meus próximos caminhos, daqui para frente o que eu estou precisando, daqui para frente faz sentido estar nesse espaço terapêutico, ou é um caminho que eu quero seguir sozinho, o que mais eu gostaria de ver aqui na terapia. A gente pergunta justamente como um termômetro para saber se a pessoa viu um assunto e quer ver outros, ou se esse assunto tá bom, acabou, era só isso, ou mesmo só para ver como ficou o tema do trauma, né? Porque como a gente falou ali no caso da paciente do Sérgio, ela tem outras coisas para falar. Não é só o trauma que faz a vida da pessoa. Então a gente segue esse assunto do trauma. O fulano lá que me contou pela primeira vez sobre o trauma do abuso. Então, sabe, a gente não tem muita regra. O objetivo é a gente olhar o caminho dessa pessoa e olhar o momento que ela está hoje. Uma das referências que eu li fala sobre concretizar os papéis sociais do paciente. O que são os papéis sociais? Que papéis que tu ocupa no teu dia a dia? Eu sou mãe, eu sou filho, eu sou professora, eu sou vizinho, eu sou esposa. Que papéis que eu ocupo e como são esses papéis? É um novo momento de reconhecimento do eu também, né? Mas de ver que forças tem em cada um desses papéis, que características tem em cada um desses papéis, porque a pessoa se fortaleceu e ela consegue se dividir em vários papéis com características fortes e de segurança. Então, é legal também fazer um movimento de concretizar os papéis sociais. Eu, particularmente, não faço muito, mas o autor achou legal. O próprio Bernstein, o cara aí desses 4 passos, que trouxe a ideia de concretizar os papéis sociais, eu achei uma boa ideia, mas eu não costumo trabalhar isso. Eu gosto de ser mais objetivo, assim, né? O que já vimos desse assunto, ponto acabou. E aí, outros assuntos a gente olha nos momentos. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui é testar agora com o fulaninho de hoje o que mudou durante esse processo e se ele se sente preparado para lidar com os conflitos de hoje. A terapia acaba aqui? Não. Pode ser que a cena traumática volte outras vezes. Pode ser que a gente tenha várias cenas traumáticas para trabalhar. Principalmente se a gente se vê nesse momento e o paciente não conseguiu dar respostas saudáveis, né? Se ele ainda se vê na cena de dificuldade de hoje em dia com muita dificuldade. Então, a gente vai precisar voltar lá para a segunda etapa de fortalecimento, segurança, para daí trabalhar outras cenas traumáticas, porque às vezes são várias, né? O ser humano é muito complexo. Então, não se assustem, caso isso aqui não seja o fim da terapia final feliz, todo mundo se abraça, sobe a cena do crédito, porque não é assim que funciona. O ser humano tem várias coisas para trabalhar, várias coisas para ver, em especial se tratando de trauma, que são vários. Então, é pelo menos um nortezinho. Pessoal, dúvidas até aqui? Mandem!